eu sou Guilherme Benite, sou jornalista e tenho o prazer de estar apresentando a Avacast de hoje. E mais prazer ainda em receber aqui no nosso Avacast 3 profissionais da área de engenharia da Valara. Eu estou aqui com o Valdir Rodrigues, diretor sênior de engenharia da Valara, o Robert Carvalho, gerente sênior de engenharia da Valara, e o Rui Ricci. Obrigado. Acertei? Perfeito. Opa! Gerente de engenharia da Valara. E a gente convidou esses 3 engenheiros da Valara para esse programa, porque a gente está com uma novidade aqui. Vocês já devem ter ouvido aí falar nas nossas redes sociais, na imprensa. A Valara passou a contratar brasileiros para trabalhar na área de engenharia global da companhia. Hoje a gente tem mais de 50 vagas abertas, né? É uma oportunidade de trabalhar numa companhia internacional, de trabalhar numa área global, de ter uma série de benefícios ali que essas grandes empresas têm para oferecer e de ficar mais perto da gente e ganhar uma camiseta laranja como a dos que os nossos colegas aqui estão usando. Então, vocês vão ver o link para vocês poderem se inscrever aí, mandem para os amigos, quem é engenheiro, quem fala inglês, poder participar. E eu vou começar perguntando aqui para o Valdir, né, que tem aí 25 anos de experiência na engenharia. Na verdade, eu acho que um pouquinho mais, viu, Guilherme? Eu estava fazendo as contas ontem numa conversa que a gente teve. E antes de mais nada, boa tarde para todo mundo, né? Muito legal estar aqui trazendo o nome da Valara, falando sobre o que a gente está desenvolvendo dentro da engenharia, a expansão que a gente está fazendo aqui na operação do Brasil, baseado em toda a expansão que a gente pretende fazer no mundo. A gente tem grandes objetivos globais para os próximos 4, 5 anos. E a gente aqui no Brasil está fazendo parte dessa mudança e desse crescimento. Mas voltando, ontem eu estava numa reunião e estava falando justamente sobre isso. Na verdade, eu completei 30 anos de experiência. Acho que eu preciso atualizar meu LinkedIn. Preciso atualizar um pouco meu LinkedIn. Foi esse ano, no início do ano, 30 anos já trabalhando com TI. Parabéns. Acho que é um marco bem significativo isso. Legal. Então, eu queria puxar por você, para começar a falar um pouco para a gente o que o profissional precisa para poder se inscrever, para poder se candidatar a essas vagas, né? O que se espera dessas pessoas, enfim, desses profissionais. Conta um pouco para a gente. Aí. Legal. Então, como você falou, mais de 50 vagas. Então, o número que a gente tinha no início desse mês eram 80 vagas que a gente estava trabalhando aqui no Brasil. Ainda temos um volume bastante grande de vagas que a gente tem preenchido. O mês de junho foi, acho que um dos meses que a gente mais contratou aqui na Valara Brasil. E a Valara Brasil está aqui no Brasil faz 8 anos. Vai chegar a 9 daqui a pouco, então estamos aqui num nível menor do que nos Estados Unidos. A Valara Global, a gente está há 20 anos já, esse é o 20º ano de Valara, mas estamos aqui 8 anos no Brasil. E essas quase 80 vagas que eram no início do mês, mais de 50 que a gente tem agora, a gente tem vários perfis, todas focadas em engenharia de software. Então, desde o trabalho de desenvolver o software, desenvolver a automação de testes, testar como qualidade manualmente o que a gente está desenvolvendo, cuidar da infraestrutura, trabalhar com o que a gente chama de DevOps, que é a integração do desenvolvimento com a infraestrutura, com a operação. A gente tem diversos perfis de arquitetura, pode ser que eu tenha esquecido até algum, mas realmente IT interno. Nós somos uma empresa de TI que também temos IT interno, exatamente, a gente precisa ter equipe que cuide disso. Então, temos diversas vagas, diversas áreas, algumas torres de serviço dentro do perfil que a gente trabalha, que é desenvolver software de tributário e fiscal. E para se inscrever, a gente tem algumas formas, né? Uma delas é entrar no nosso site de carreiras. Dentro do site da Valara Brasil tem lá carreiras, clica, tem todas as posições que a gente tem, não só do Brasil, mas do mundo. Claro que a gente está focando aqui nas que a gente tem no Brasil. E a gente tem feito eventos. Então, esse é um dos grandes motes aqui da conversa de hoje, né? Eventos que a gente tem feito de contratação. É algo que a gente não vê de maneira comum e regular aqui no Brasil.
algo que a gente está trazendo e importando essa ideia do que acontece fora do Brasil, de pessoas que possam participar de algum evento em que entender a nossa vaga, ser entrevistado, fazer testes. A gente pode discorrer um pouco mais, o Robert e o Rui estão aqui, vão ajudar a gente a falar um pouco mais do detalhe do que a gente tem. Mas é isso, pode se inscrever direto numa vaga, pode se inscrever para participar do evento. São duas grandes formas de entrada para a gente ter a pessoa trabalhando com a gente. Legal. Robert, conta um pouco para a gente o que rola nesses eventos, por que é legal participar, qual o diferencial de você ir no evento da Avalara? Bacana, Guilherme. O primeiro ponto o evento é a oportunidade de conhecer melhor o candidato, ter um pouquinho ali de tato, né? A gente explicar um pouquinho da cultura. Eu gosto da palavra contaminar, literalmente se contaminar conosco, mas deixando claro que as vagas são remotas, tá? E pegar um pouquinho dessa energia, entender quais são, quem somos, por que estamos aqui, o que estamos resolvendo, que acho que é o ato mais importante, né? Falar um pouco da nossa tech stack, entender quem são as pessoas, sentir um pouco da energia. Eu acho que esse é o principal ponto do evento, nos conhecer. E é uma prática nova, eu acho que na nossa cultura, eu gosto de dividir com os meus pares, Valdir no caso e Rui, e outros na empresa, que é uma cultura nova que a gente está tentando trazer aqui para o Brasil, e a nossa ideia é contaminar a galera e mostrar que, embora remoto, estamos presentes. Isso é a iniciativa. Muito legal. Rui, você que me parece ser o mais novo de casa na Avalara, né? Quero deixar claro que quando o Valdir começou a carreira dele, tinha só 5 anos. Por favor. Obrigado. Me conta um pouco para você, né, da sua perspectiva de não tão... ainda não está tão rodado na Avalara, enfim. Para você, o que tem de bacana em trabalhar na Avalara? Quais são as grandes vantagens de trabalhar na companhia? O que ela está agregando para você? Essa é uma pergunta que ela é muito boa, né? Só que para o contexto que a gente se encontra, né, na Avalara, ela é uma pergunta muito difícil de ser respondida, porque ela tem diversas respostas, tá? Quando eu entrei na Avalara em 2019, eu acho que a primeira coisa que me chamou a atenção foi a capacidade que, a partir do momento que eu entrei na Avalara, eu tinha de atingir, né, de contar com todas as pessoas que estavam dentro da empresa. Então, o senso de suporte e o senso de pertencimento que eu imediatamente percebi quando entrei na Avalara foi assim, arrebatador para mim e, de fato, me contaminou, me encantou e me fez apaixonar pela empresa. Outros pontos que são assim, fantásticos, assim, a quantidade de oportunidade que você tem de descobrir novas formas de trabalho, novas tecnologias, como posso explicar mais, assim, novas verticais, novas vertentes de trabalho. A gente tem uma tech stack muito completa, apesar dela ser basicamente baseada principalmente .NET e React. A gente tem de tudo dentro da Avalara. A gente tem uma pancada de coisa que é utilizada e isso, sem sombra de dúvida, coloca à frente dos indivíduos uma vasta quantidade de oportunidades de atuação. Agora, falando um pouco mais da parte que assim, é mais próxima do meu coração, a gente consegue trabalhar se divertindo. Isso é muito legal. Tá? A gente vai, acho que mais para frente, falar do nosso Opa Focus, né? E o F, uma parte muito importante, que é a parte do fun, a gente consegue trabalhar se divertindo. Isso é extremamente essencial para o bem-estar da equipe e para a boa vivência e, sem sombra de dúvida, para o atingimento dos nossos resultados. Acho que eu vou parar por aqui, porque senão eu poderia continuar falando por 40 minutos. E a resposta é longa, né? Eu acho importante complementar que assim, o que o Rui falou sobre diversão, sobre fã, realmente a gente busca, dentro de todo o possível que a gente tem, tornar o ambiente mais leve. Não significa que a gente não tem compromisso. Não significa que a gente não tem prazo, que a gente não tem entrega. Como toda empresa tem meta, tem prazo, tem entregáveis em toda sprint, em todo final de quarter, mas a gente tenta fazer da melhor forma. Já que a gente tem que fazer, vamos tentar fazer da melhor forma. Acho que esse é o ponto, né? E aí o Rui é um dos que, dentro da minha equipe, puxa bastante para o lado do fã. E é importante, porque cada um vai se complementando com as especialidades e traz uma equipe bem mista e heterogênea, né? Acho que isso é interessante. Eu gosto de dar continuidade num assunto como esse, porque eu sempre compartilho com a minha equipe. É complexo, caótico às vezes. Nenhuma das opções não está dizendo que não pode ser engraçado, não pode ser divertido.
Gostoso. Exato. Resolver grandes desafios, resolver a complexidade tributária. O nosso negócio é complexo. O nosso negócio é um baita de um usar dessa espontaneidade, usar desse ambiente para nos conectar e manter divertido o que é sério é importante, é o nosso DNA. É isso aí. Bom, então vou jogar aqui a bola quicando no meio da mesa aqui, quem achar que deve pega. Me fale um pouco mais da cultura da Valara. Né? Vocês deram aí uma pincelada, né, nessa questão da cultura, do laranja, do fã. Vamos começar. Vamos começar pelo laranja. Né? Hoje, quarta-feira, é o dia de laranja. É o que a gente chama de WOW, Where Orange Wednesday. Então, é algo que eu entrei na Valara 2020, um dia antes da pandemia. Entrei, fui para o escritório, peguei meu notebook, dia seguinte fiquei em casa, estou em casa até hoje. Né? Então, só reforçando a mensagem que o Robert comentou agora há pouco, vagas 100% remotas para engenharia. Aliás, para quase toda empresa aqui no Brasil, né? Não só para engenharia. E usar o laranja faz parte. E a gente não usa, eu acho que esse é um ponto importante, a gente não usa porque está obrigado, porque tem lá uma regra, tem um dress code, e está falando assim, toda quarta-feira você tem que usar laranja. Mas a gente sente vontade de usar, porque as pessoas usam, as pessoas se divertem, tem campanhas, qual que é a vestimenta mais divertida, quais os pets mais divertidos vestidos de laranja. Então tem campanhas, tem promoções, tem concursos internos que a gente usa. Então o laranja faz parte, copo laranja, óculos, você viu agora há pouco, peguei, tá lá na mochila, um óculos laranja, camisa laranja. Então, me falaram isso quando eu entrei na Valara. Falei assim, olha quantas laranjas você tem no seu guarda-roupa e daqui a alguns anos você me diz de novo quantos laranjas vão ter no guarda-roupa. Isso realmente acontece, essa multiplicação de laranjas dentro dos guarda-roupas. Mas esse é uma característica, porque acaba sendo visual. E aí, no que a gente vê as pessoas se contagiam, laranja é uma cor marcante. Mas não é só isso. A cultura tem essa questão visual, tem essa questão do laranja, mas tem a questão de como que a gente lida com as pessoas, como é que a gente trata as pessoas. Acabei de falar, entrei num momento extremamente complicado mundialmente na Valara, era a pandemia. A forma com que a Valara suportou a equipe de gestão para entender como lidar com as suas próprias pessoas, com as suas equipes, naquele momento caótico do mundo, foi fenomenal, do meu ponto de vista. Né? Todo o suporte para os gestores, todo o suporte para as pessoas, para todo mundo trabalhar remoto e continuar produzindo. Tanto que o nosso CTO percebeu, pós-pandemia, que não houve perda de produtividade quando as equipes saíram do escritório e foram para casa, então ficou a cargo das pessoas, das equipes decidirem onde iam trabalhar. Claro que aqui no Brasil a gente viu que o resultado foi que as pessoas decidiram continuar em casa. Né? E tudo bem, porque isso é um trabalho muito entre as equipes, entre o gerente, o coordenador, os tech lead com os membros da equipe, os gerentes com os diretores e todo mundo montando as formas de trabalho remoto. Acho que isso... E vou, mas assim como o Rui falou, vou parar um pouquinho para dar chance, porque senão a gente embala aqui. Né? Pode falar. Eu acho que o que dá para adicionar, né, no discurso do Valdir, de certa maneira, o respeito mútuo. É legal quando você começa a trabalhar numa empresa como a Valara e você começa num ambiente global. O primeiro desafio que vem à mente, né, é o idioma. Começar a dividir inglês com outras pessoas, etc. E daqui a pouquinho você começa a ver que a comunicação começa a acontecer de maneira mais natural, você está falando bem, e aí você se depara com a cultura. Então são diferentes culturas, religiões, e o respeito ele permeia, ele deixa você em um ambiente agradável, e aí você começa a ver novamente, né, o lado bom e interessante da situação, um problema complexo, discutido em vários lugares do mundo. Você conecta alguém dos Estados Unidos, conecta alguém da Índia, tem alguém ali da Inglaterra para resolver um problema. Não, a gente volta de madrugada porque tem alguém da Índia, às vezes. E isso é respeitoso. Não, madrugada não, peraí. Vamos tentar aqui um horário em que organiza todo mundo, que a gente se encontra. Isso é legal. E aí quando você tem uma solução, você fala, olha que legal, eu compartilhei um problema, diferentes lugares do mundo, ao mesmo tempo resolvi. Isso é fantástico. E o respeito permeia. Então, uma das coisas que eu mais admiro na cultura da Valara é o respeito, sem sombra de dúvidas. Ele comentou do falar inglês e isso é algo que eu tento deixar bem claro quando eu estou entrevistando um candidato ou uma pessoa que demonstrou, às vezes, pessoa que eu conheci, mas demonstrou a vontade de fazer parte da equipe, a quantidade de oportunidade que se coloca na nossa frente dentro da Valara.
E aí, começando pela parte do inglês, né? Que, assim, o inglês, ele ainda é, assim, dentro da engenharia, dentro de software aqui no Brasil, acho que o percentual de pessoas falantes de inglês é muito alto em comparação com a população no geral, certo? Mas ainda assim, a gente percebe que é um tabu a necessidade de falar inglês, a necessidade de você se expressar em outra língua, né? E uma coisa que eu deixo muito claro para as pessoas com quem eu converso, que ou estão entrando ou acabaram de entrar na Valara, fique tranquilo quanto à forma como você vai tentar se expressar em inglês. É óbvio que você precisa ter um conhecimento da língua, né, pregresso, mas em momento algum as pessoas vão julgar pela qualidade do seu inglês, da forma como você está falando, se você tem muito sotaque ou tem pouco sotaque. A grande questão gira em torno de você está conseguindo transmitir a ideia para o outro lado, né? Porque inevitavelmente a língua que todos falam a princípio é inglês, né? Mas você está conseguindo transmitir a ideia. Não se acanhe pelo fato de que você tem um sotaque muito brasileiro, não se acanhe pelo fato de que você às vezes não consiga pronunciar determinadas palavras de forma assim super americanizada ou, sabe, um inglês muito bonito, porque as pessoas lá do outro lado que estão ouvindo você em inglês, elas têm ciência de que você está saindo da tua zona de conforto, né? Saindo da tua linguagem principal, para desempenhar numa linguagem que todos possam se entender. Então elas fazem esse esforço de você está indo até elas, mas elas também estão vindo até você. Então, assim, eu sempre tento deixar isso muito claro para as pessoas. Essa é uma baita oportunidade, porque às vezes existem empresas que vão, assim, exigir que você fale um inglês maravilhoso, impecável, e às vezes isso é um bloqueio muito grande para as pessoas. Na Valara a gente precisa de pessoas que falem inglês, mas acima de tudo a gente precisa de pessoas que falem inglês e estejam dispostas a experimentar. O importante é comunicar, né? No começo, e quando eu entrei na Valara, meu contato era muito com a equipe Brasil só, não era com a equipe global. Essa globalização aconteceu ao longo do tempo. Mas logo na sequência eu passei a responder para um Senior VP lá nos Estados Unidos, tive que interagir um pouco mais, e nesse começo dava um pouco dessa insegurança que o Rui comentou. Mesmo eu tendo experiência prévia de já falar inglês em várias oportunidades, mas eu estava muitos anos sem falar inglês e a empresa que eu trabalhei anteriormente era espanhola. Eu estava fluente em espanhol, não em inglês, estava meio enferrujado. E eu, às vezes, pedia um pouco de desculpa pelo meu inglês aqui, e as pessoas falavam, cara, fica tranquilo, você fala muito mais inglês do que eu falo português. Exato. Né? As pessoas de fora falando. Então, essa abertura e essa flexibilidade existe bastante. O importante é conseguir se comunicar. Né? Esse é o maior ponto. Vai sair um erro no meio, a gente vai falar alguma coisa errada porque a gente não é especialista naquele idioma, mas esse bloqueio que o Rui comentou que as pessoas às vezes colocam é um bloqueio interno. Não existe esse bloqueio na Valara. As pessoas podem tirar esse bloqueio e vir para cá e falar e se comunicar da forma que conseguirem. Né? Isso é importante. Isso aí. Fantástico. Exato. Olhando de fora, a impressão que me dá é que, na verdade, vocês todos globalmente falam um idioma comum, que é o bits and bytes, né? É o tecniquez. Ou seja, É isso aí. Exatamente. Está certo. Acertou. Vocês estão unidos, né, pelo conhecimento técnico em geral. É isso aí. E pensando nisso, qual a base técnica que vocês esperam de quem está querendo trabalhar com vocês? Tem um mínimo ou uma área específica onde vocês acham que vocês estão precisando de mais gente para agregar para a Valara? Então, eu comentei no início, a gente tem diversos tipos de vaga para diversos perfis. Né? Dentro de TI, desenvolvimento, TI interna, suporte ou infraestrutura, né? E ramificações dentro desses macro pilares que eu comentei, a gente tem diversos perfis e diversos níveis. Né? Desde o pessoal mais júnior até o pessoal mais especializado. E a Valara tem também um conceito de carreira em Y. Quando chega no nível de sênior, não precisa virar gerente para conseguir crescer na carreira. Pode virar um especialista. Temos ainda cargos de especialista depois que chegou no nível de sênior. Esse é um ponto importante. A pessoa pode escolher continuar até... Claro, precisa ter oportunidade, precisa ter a vaga. Então... Exato. E para isso, a gente tem alguns poucos requisitos, não são muitos. Né? Um dos requisitos a gente já comentou agora, inglês. Para quase todas as vagas, a gente tem uma necessidade do inglês, que não precisa ser aquele inglês perfeito, mas alguém que consegue falar e ouvir e se comunicar.
né? Tem que ser entendível, né? É basicamente isso. E tem a questão de formação, tem que ser alguém formado na área de TI, tem que ter universidade, tem que ter um diploma em área de TI. Então a gente sabe que às vezes no mercado de TI existem várias pessoas que eram formadas em outras áreas e estão tentando buscar um trabalho dentro de TI, dentro de desenvolvimento de software, engenharia de software. O que a gente pede é pessoas que tenham formação nessa área. Isso sim, são 2 requisitos básicos. A partir dali é só a gente entender a vaga correta, dentro do perfil correto, dentro do nível correto. Ótimo. Se a gente descer um pouquinho mais na questão da tech stack, né? A gente tem oportunidades para .NET, Java, PHP, React, Node, Golang, PHP, Python para machine learning, principalmente. Eu acho que o interessante é a Valara tem uma cultura muito forte de problem solver, resolver problemas, né? E então não é sobre aquela visão mais dedicada a um tipo de tecnologia que você vai resolver tudo, não funciona mais. Então temos no time pessoas especialistas em AI e inteligência artificial e começa a misturar um pouquinho com uma tecnologia mais tradicional de .NET e aí tem uma oportunidade, um problema que se resolve melhor em Python e esse mix de tecnologia vai acontecendo. Então, é variado. Nós precisamos de todos os perfis. Isso aí. Predominantemente. Acho que tem bastante .NET, mas tem bastante oportunidade para todos. Isso aí. Eu acho que a gente precisa de gente que, falando português aqui, coloquial, que desenrola. Exato. Certo? Boa. Exato. A gente precisa de gente que desenrola. Então, se você que desenrola. Você que desenrola, dá uma chance, vem conversar com a gente, se inscreve numa vaga. As vagas, óbvio, né, por nível de senioridade. Júnior, 3 anos, 2 anos, 3 anos. Pleno, 4, 5, sênior, 7 mais. E aí a gente tem principal engineers, a gente vai ter arquitetos, a gente vai ter vários outros níveis de senioridade. Mas se você acha que você é uma pessoa que desenrola, tanto no inglês quanto na tecnologia, vem conversar com a gente. Vem pra cá. Vem. E eu acho que é legal um termo que a gente se preocupa bastante, que é a jornada do programador, Guilherme. Sim. Que vem desde como ele chega na empresa, principalmente por conta do remoto, né? Como que ele se ambientaliza, ele se localizar, entendeu? Entender ao time que ele pertence, como que ele vai se enquadrar, o que é esperado dele, onde que ele contribui para resolver problemas no dia a dia, onde que ele se encontra e isso é fundamental. Então, é um cuidado a mais. Com certeza. Eu vou puxar a sardinha, eu gosto, assim, eu acho que o Opa Focus, ele é fantástico, né? São 9 características ali que resumem tão bem tudo que a gente vive e gira em torno das qualidades profissionais. O C, né, do Opa Focus é curiosidade. E o H é humildade. Esses 2 caras juntos fazem assim milagres. Você ser uma pessoa que é curiosa, você ser uma pessoa que está querendo aprender, que está tentando desenrolar, né? que vai bater no peito para desenrolar, mas que reconhece que talvez precise de coaching, que precise de ajuda. A Valara, sem sombra de dúvida, vai ser uma empresa que vai te suportar nesses pontos e vai te dar oportunidade. Né? Então, voltando até um pouco para trás do que eu falei em relação à oportunidade, com certeza é uma bela de uma cartada. Vamos só comentar e explicar um pouco o que é esse Opa Focus. Era legal se vocês pudessem, né, fazer um vamos lá, porque dicionário Opa Focus. Exato, porque o que acontece é o seguinte, né? Estamos numa empresa americana, a base principal em Seattle, e americano adora acrônimos. Né? Então, Opa Focus. O que é Opa? E Opa, O-P-A-H. Opa é um peixe grande, né, que tem lá na região de Seattle e que por acaso ele é laranja. Parece um peixe-lua. Ele é bem grande, fino e redondo, fino e redondo, exatamente, meio esquisito até, mas laranja. Né? Então, o Opa é esse peixe e focus, né, de manter o foco.
E pegamos, a Avalara fez isso bem lá no início, né? Quais seriam as principais características de pessoas que a gente gostaria que tivesse dentro da nossa equipe, e aí definimos os 9 success traits, né? As características de sucesso. Então, o primeiro é otimismo ou é ownership? Ownership. Então, ownership, passion, aí vem o A de... dole uma, dole duas. Adaptability, perfeito. Aí o H de humility, depois vem o F de fã, que o Rui já comentou. O O, então se um ownership e o outro agora é optimism, é manter o otimismo inteiro, né, do tempo todo. Vem o C de curiosity, aí depois do C o U de urgence. E o S final de simplicity. Porque não adianta querer complicar as coisas, né? Então, esses são os 9 success traits. A gente tem que fazer tudo com leveza, com otimismo, né? Aquela pessoa que fala, ó vida, ó céus, ó azar. Um desenho que me entregou a minha idade, né? Pelo visto você conhece também, Guilherme. Pelo visto você conhece. Total. É a hiena que ficava junto com o hipopótamo e ela ficava reclamando da vida. Não dá para ser assim. Você tem que ter otimismo, tem que entender que vai achar solução. Em TI, tudo tem solução. A gente precisa achar ela. Né? Então, tem que ter leveza, tem que ter otimismo, tem que ter humildade para saber quando não foi no caminho certo e tem que buscar outro caminho. Simplicidade, fazer da forma mais simples, mais rápido, mais viável possível. Então, todas essas características que a gente comentou, o ownership é importante, porque responsável. O ownership é mais do que responsável, né? É o sentimento de dono, de propriedade, de ter responsabilidade total sobre aquilo que você está fazendo. Porque mesmo quando a gente está falando de alguém que faz parte de uma equipe maior, aquela entrega é significativa. Não adianta pensar assim, mas eu estou fazendo só um desenvolvimento de uma telinha pequena. Não. Essa tela faz parte de algo maior que tem uma estratégia extremamente grande de crescimento da empresa. Então, o sentimento de propriedade é muito importante. Isso é legal. De novo, a gente volta, né? O problema que está sendo resolvido. A solução pode ser simples, mas ela pode resolver um problema enorme. Isso é maravilhoso. E necessário. Com certeza. Por isso que o desenrolar, o senso de propriedade, você ter a humildade, a simplicidade de aprender, perguntar e se interessar pelo assunto é extremamente necessário. Vocês comentaram, alguns minutos atrás, sobre a complexidade do que a Avalara entrega. Ou seja, o produto, né, a solução tecnológica da Avalara, ela está num segmento, ou traz ali, né, uma entrega de algo bastante complexo, especialmente no Brasil. Spoiler, aqui no Brasil é pior. Pois é. E assim, e considerando que nem todo mundo que está assistindo ou que está ouvindo conhece a Avalara, né, muita gente pode... tá rolando vaga, tal, deixa eu conhecer a Avalara, deixa eu ver o que é isso. O que a Avalara faz? Qual o nosso produto no Brasil e no mundo? Qual é a nossa missão? Vamos lá. A nossa visão é fazer parte de todas as transações do mundo. Que transações? Transações de compra e venda, basicamente. De todas. Por quê? Porque a Avalara ela trabalha com algumas principais torres. Uma delas é cálculo dos tributos na hora da emissão da invoice, que no Brasil é a nota fiscal. Então, na hora que emite a nota fiscal, você está vendendo o produto ou está vendendo o serviço, tem que ter tributos ali, infelizmente. Né? E aí entra a complexidade que você falou, que a gente conhece muito bem do que a gente tem aqui dentro. E esse cálculo tributário, esse cálculo do ICMS, do PIS, do COFINS, do ISS, se for serviço, ele precisa ter um conteúdo associado que é relativo a toda a legislação tributária que a gente tem no Brasil. E existem diversas leis por dia sendo liberadas como benefícios, incentivos e complementos da lei principal. Né? Exato. Então, a gente tem uma equipe de conteúdo, uma equipe de advogados tributaristas, contadores, né, e analistas fiscais que analisam a lei, entendem o que aquela lei impacta no cálculo do tributo e montam um conteúdo para isso. Tem uma equipe que desenvolveu o motor de cálculo para, na hora que vai emitir a nota fiscal, saber qual que é a operação fiscal que está sendo feita, compra, venda, transferência, é de produto, é de serviço, qual é o NCM envolvido, se for produto, de qual estado para qual estado. E baseado em todas essas variáveis, com esse conteúdo tributário que eu comentei, o sistema calcula todos os impostos. E aí fala, essa nota fiscal tem que ter, para cada item, X ICMS, X IPIS, X COFINS, né, no valor total e assim por diante. Isso é o momento da emissão da nota. Só que depois que você emitiu a nota, empresas estão emitindo notas o tempo inteiro durante o mês,
existem momentos que tem que fazer a consolidação disso. E aí entra outra torre nossa de cálculo de apurações, gerações de relatórios para mandar para o governo. Então, o que a gente chama aqui no Brasil de SPED, né, o grande volume de arquivos que hoje se manda para o governo desde 2007, 2009, que começaram a vir essas reformas atuais. E esse é o que a gente faz. Consolida, gera débito e crédito, baseado em tudo que foi emitido no mês, débitos e créditos, e fala, empresa, você tem um crédito para receber do governo, você tem mais um débito para pagar, esse aqui é o DARF que você tem que pagar. E existem obrigações mensais, aí a gente está falando de obrigações acessórias, né? Obrigação principal é a emissão do tributo na hora da nota, obrigação acessória é tudo que a empresa precisa mandar para o governo mensalmente, trimestralmente, anualmente, e a gente faz essa geração. Né? Então, de maneira muito macro, a gente tem cálculo em tributos na hora da emissão dos documentos fiscais, o mundo inteiro tem isso, às vezes mais simplificado, às vezes mais complexo como o Brasil, e geração da apuração, cálculo e documentos para mandar para o governo, que o mundo inteiro tem isso. Às vezes mais simples, Estados Unidos tem locais que às vezes você gera um PDF de uma página com 3, 4 linhas e manda para o governo e está resolvido. No Brasil tem empresa que gera arquivos de terabytes para mandar para o governo, por mês. Então, tem complexidades diferentes, mas o processo é muito similar. Legal é que, tecnicamente falando, você acaba lidando nos 3 cenários, né? O Valdir comentou bastante o cenário do Brasil, aí temos o cenário da EMEA, no caso da Europa, África, aquela região, Europa Central e Estados Unidos. Nos 3 cenários você tem os mesmos problemas relacionados a volume, complexidade de processamento de dado, tempo de marketing, tempo para fazer uma entrega para o governo, tempo de ajuste entre você coletar esses dados, processar esses dados, apurar esses dados e entregar. Então, o problema, ele é o mesmo. E é uma coisa que eu gosto bastante na Valara, né? Quando eu entrei na Valara, eu vi lá algumas frases, eu gostei lá sobre morte e impostos. Duas coisas que você não vai evitar. Aí você toma aquele susto, né? E aí embaixo estava bem pequenininho. Uma delas a gente tem que resolver. E isso é legal. E você acaba vendo esses cenários. Então, sim, o Brasil é o mais complexo, vírgula, depende. Você começa a entender que existem outras áreas em outros lugares que têm a mesma complexidade que aqui. Eu brinco que um dos nossos clientes ali, né, o governo, ele tem fome em todos os lugares do mundo. Não tem jeito. Sim. E essa é a complexidade que a gente acaba usando de toda a suite e stack disponível para resolver. Mas é importante também citar a forma como a Valara está cada vez mais enfrentando esse desafio de resolver esse problema que é tão complexo ao redor do mundo, através da compreensão de quais partes dos processos são iguais nas diversas partes do mundo, né? Ou seja, a gente está criando um metaprocesso, né, fiscal que basicamente todos os governos, todos os países acabam seguindo, né? E nós estamos nos orientando a esse metaprocesso para desenvolver as nossas soluções e as nossas plataformas. Dessa forma, sendo mais abrangente, mais vamos dizer, completo. No que a gente entrega. E é baseado nisso que, do meio para o final de 2022, a Valara começou, pelo menos na torre que nós trabalhamos, né? Então nós trabalhamos nessa torre que faz cálculos de apurações e geração de arquivos para o governo. A gente começou do meio para o final de 2022 a pensar nessa plataforma global e onde o Brasil, a equipe nossa aqui, então a equipe que eu tenho responsabilidade junto com o Robert e com o Rui aqui na equipe, mais alguns gestores, a transferir parte da capacidade que a gente usava para desenvolver somente soluções para o Brasil e também ajudar agora a desenvolver essas soluções globais. Então, por isso que a gente tem muita vaga que precisa de inglês, porque a equipe do Brasil passou a trabalhar no grande maior volume, não só para a solução do Brasil, que a gente continua administrando, a gente continua tendo, mas a gente continua adicionando posições e aqui a gente está falando, eu não estou falando de vagas de reposição, essas vagas que a gente falou no começo são vagas adicionais para crescer a equipe, porque a gente está pegando cada vez mais trabalho para essa plataforma global, que vai ser um centralizador, e é claro que em algum momento vai ter especificidades dos países, mas o macro processo ele é muito similar, a gente está desenvolvendo essa plataforma agora. Importante falar do porquê que resolveu se incentivar esse excesso de contratação, essa adição de contratação de engenheiros no Brasil. Bacana. Né? Bom ponto. É um bom ponto. Quer falar? Posso falar? Pode falar. Brasil, um cenário super complexo, né, fiscal, engenheiros de altíssima qualidade, né? Estamos, por sorte, num maravilhoso fuso horário, a gente consegue trabalhar 4 horas da nossa manhã com a Europa e 4 horas da nossa tarde com os Estados Unidos inteiro. E essa confluência de fatores fez com que o Brasil virasse assim, super atrativo para a Valara. Destacando principalmente, acho que as nossas capacidades técnicas. Acho que esse é um ponto que não deve ser subestimado ou relevado. Sim. Tem gente Foi muito feita boa uma aqui. pesquisa interna em que apontou a qualidade do software desenvolvido pelos brasileiros. Exato. Então, no fundo, essa questão do fuso horário, ela atua muito na questão da comparação, por exemplo, Brasil e Índia. A Índia já é, há décadas, grande fornecedora global de mão de obra de TI. E a Valara tem uma grande participação de profissionais na Índia, tem um volume muito grande de profissionais lá. Só que fica, muitas vezes, a 12 horas e meia ou 13 horas e meia da nossa base em Seattle, costa oeste dos Estados Unidos.
E essa diferença é significativa. Quando a gente pega um fuso horário, como o Rui comentou, no meio da Europa, no meio dos Estados Unidos, né, no Brasil, isso favorece muito a gente. Então, somando isso à qualidade das entregas que a gente provou que a gente faz, e a gente fez desde esse meio de 2022 para frente, que a gente começou a entregar um pouco mais, não foi de uma hora para outra que virou e colocou a equipe inteira. A gente foi pegando uma primeira demanda, foi pegando outra demanda, foi mostrando que a gente sabia fazer, né, que o resultado do que a gente fazia era bom, e isso foi ganhando confiança, gerando confiança até que veio esse volume de vagas para cá, para a gente contratar. E não só na minha área, né, em outras áreas. Eu tenho pares, né, dentro daqui da estrutura da Valara que tem também responsabilidade nessas outras verticais. E eu comentei algumas delas, mas, por exemplo, a gente tem uma vertical que foi criada agora para cuidar da gestão de documentos eletrônicos. Emissão de invoicing lá nos Estados Unidos e captura. É algo que a gente já faz no Brasil com alguns produtos que a gente já tem, mas a gente está desenvolvendo essa plataforma global. E a responsabilidade por esse desenvolvimento global está com a equipe também do Brasil. A gestão, parte da equipe aqui e parte da equipe técnica em outros locais. Bacana, ou seja, vão ter chefes gringos para todo mundo aí, chefes não. Líderes gringos. Esse é um termo que a gente abomina. A gente não usa não trabalhamos dessa forma. Não tem condições. Não me vejo, não. Nós fazemos parte das nossas equipes. Nós, como gestores, não somos nada além de mais um membro da equipe que recebe demandas e interfaceia com outras equipes. Bacana. Isso. É isso aí. É isso? Fantástico. Senhores, algo mais? Acho que falamos bastante de todos os pontos, falamos das verticais que a gente tem, do tipo de serviço que a gente faz, dos desafios, porque todo desafio de negócio que a gente comentou aqui, como o Robert falou um pouco, gera um desafio técnico. Performance, volume, o tempo inteiro trabalhando para fazer mais com menos recurso. Isso é desafio para a equipe técnica, né? Então, desafios não faltam. A gente se refere ao nosso desafio de fazer parte de cada transação do mundo como o nosso BHAG, né? BHAG, né? Big, Hairy, Audacious Go. Então, o nosso grande desafio audacioso e cabeludo. Que é o que a gente está tentando... Está conseguindo, né? É isso aí. Desenrolando. Desenrolando. E eu lembrei um ponto importante que a gente não comentou, inovação. Eu acho que inovação é um tema, não está dentro do Success Traits, né? Mas é algo que a gente fomenta muito. A gente busca tanta inovação, né? Como o Robert comentou, de usar tecnologias, stacks diferentes para resolver o problema. Na Valara nós temos 2 hackathons por ano, que a gente abre para as equipes internas participarem, sempre no fim do primeiro trimestre e no fim do terceiro trimestre. Então, março e setembro. A gente tem 2 edições, as equipes participam, duas categorias principais de concorrência, o hacker técnico e o hack de negócio, e depois os 10 melhores participam da escolha do público, People Choice Award. E, importante dizer, equipes do Brasil que chegaram ao top 10 nunca perderam People Choice Award. Criatividade do Brasil já virou algo extremamente permeado dentro da Valara. Todos sabem, se tem uma equipe do Brasil no top 10 do Hackathon, essa equipe vai ganhar o People Choice Award. E, como consequência disso, a Valara hoje faz parte de um grupo maior, um grupo chamado Vista, que é um grupo de investimentos. E a Vista, que tem dezenas de empresas de TI no portfólio, organiza também um hackathon anual, que, na verdade, 2 edições anuais. Uma em Washington, uma nos Estados Unidos e uma na Índia. A próxima edição desse hackathon da Vista, ela vai ser em Washington, D.C., do dia 20 alguma coisa de julho, 22 a 24 de julho, e o Rui faz parte de uma das equipes que está indo. É isso aí. É isso aí. Fala o nome da equipe, é legal. O nome da nossa equipe é o Hacker Dog Team. Aliás, deixa eu... É sua camiseta, né? É a camiseta. Tem que mostrar, né? Vocês dão pra ver? Olha lá. Esse é o Hacker Dog. Esse é o Hacker Dog. A gente vai para lá, então, defender um hack conceitualmente muito interessante. Shout out para a minha equipe do Hackathon. Vai ser super 10. Vamos mantendo todo mundo informado, tirando bastante foto, postando nas redes sociais. É isso aí. Vai ser bem legal. Então, a Valara está mandando de maneira global 2 equipes para participarem desse hackathon nos Estados Unidos e em Washington, D.C. Uma delas é uma equipe do Brasil. Que demais. A outra está tendo um mix de pessoas da Europa com os Estados Unidos, né? E essa, uma equipe só de pessoas do Brasil. Então, é algo bem interessante. Isso mostra o quanto a gente está fomentando inovação. Hackathon é inovação. E a Vista é bem criteriosa na seleção das ideias, na seleção das equipes, participação, e a gente está mandando essa equipe aqui do Brasil para lá. Muito bem.
Desculpa, voltando ao futebol, se o Brasil não trouxer a Copa América, né? Essa opção não existe. O Rui vai trazer ali Vai trazer o caneco do caneco do Hackathon. Hackathon, por favor. Tem que colocar a bandeira do Brasil lá no topo. Foi É, legal. pois Lá é. no meio do evento, lá, a bandeira do Brasil. A gente vai chegar lá fazendo festa, todo mundo vestindo laranja, balão, a gente vai fazer uma festa, vai ser bem legal. A gente vai, assim, no meio daquele monte de gente de cinza, vamos estar na nossa ilha, né? Vamos estar lá todos de laranja, É isso aí. resilientes. Eu gosto, eu não sei se vai confiantes. pegar um pouco na câmera, mas falando um pouco de slogan, né, é um pouquinho sobre isso, né? É com ou sem emoção. É como se Depois fosse a gente resolve. com emoção. Com emoção, sempre com emoção. Maravilhoso. É isso aí. Gente, muito obrigado. Obrigado pelo tempo Obrigado, de vocês. Obrigado por ajudar aí a levar alegria e a trazer o talento brasileiro para uma plataforma global. Vamos Legal. continuar Obrigado. trazendo as novidades aqui. Obrigado, Guilherme. Obrigado a todos que estão assistindo, né, esse Obrigado, tempo aqui com a pessoal. gente. Vem desenrolar com a gente. É isso aí. Tchau, tchau. Até o Tchau, próximo. pessoal. Obrigado.